Aqui nós vemos quando ele tem retorno por mola e a mola fica interna, então a pressão que é jogada em A vai fazer com que a haste avance. Se nós retirarmos a pressão em A, jogarmos essa pressão para o tanque, então a própria mola vai incumbir de fazer o retorno do conjunto, haste e pistão. Na figura da direita, a gente vê que o avanço por mola interna e externa. Então, nesse caso, o óleo entra pela conexão B, fazendo com que a haste recue. Mais uma vez, se essa pressão B for drenada para tanque, as molas aqui atuam de modo a fazer o avanço da haste. Aqui nós temos um respiro, que é para permitir que o ar possa entrar e sair do pistão ou do cilindro de modo livremente. Bem, o cilindro de duplo efeito é aquele que possui duas conexões de trabalho, conexões A e B. O A vem de avanço, ou advance, em inglês. B, que é back, em inglês, que em português é retorno. Então, a conexão A de avanço e B de retorno. Aqui no caso, em que eu tenho um cilindro com uma haste só, então, quando a pressão entra por A, ela foi igual à mesma pressão que entra por B, então a força de avanço seria maior no caso do movimento de avanço, porque eu tenho uma área de contato do óleo maior do que no caso do retorno. Então, no caso do retorno, a área de contato é essa área anular aqui, formada entre a área do pistão e a área da haste. Quando eu tenho um cilindro de haste passante, e no caso em que as duas hastes têm o mesmo diâmetro, então a força é igual tanto no avanço quanto no retorno. Neste slide são apresentados os cilindros telescópicos de simples efeito e duplo efeito. Então, o de simples efeito possui apenas uma conexão de trabalho, no caso a conexão A. Já o de duplo efeito, ele possui a conexão A para o avanço das hastes, né? E o B para o retorno de ambas. Nesse slide a gente vê como que o óleo atua para poder fazer com que as hastes avancem, considerando um cilindro de simples efeito. Então nós vemos aqui na conexão A o óleo entrando pelo anterior do cilindro, e aí então ele começa a preencher essa câmara mais interna e a haste começa a avançar. Enfim, quando ela avança até o final do curso, então ela toca no batente superior da haste vazada e como o óleo continua entrando, então a pressão aqui começa a empurrar também a haste vazada. Logo em seguida, a área sobre a qual o óleo começa a atuar torna-se uma área maior porque ela compreende tanto a área do pistão quanto a área anular dessa haste telescópica. Então, aí o óleo vai preenchendo as duas câmaras até que essa última haste, ou a segunda haste vazada, ela encontre o batente, o cabeçote superior desse cilindro em questão. Então, a vantagem desse cilindro telescópico é que ele consegue um alcance maior do que um cilindro de simples efeito, ou melhor dizendo, um cilindro de uma haste simples. O que é interessante também notar aqui é que no momento em que a haste telescópica começa a avançar, aumenta a área de atuação do óleo sobre as duas hastes. É bem provável que aqui a pressão possa cair, já que a carga ela pode não aumentar de modo considerável quando a segunda haste comece a se movimentar ou a se expandir. Aqui nós vemos algumas fotos de hastes telescópicas. Aqui seria a de um macaco hidráulico, por exemplo, né? Aqui um cilindro com pode ser articulado, né? Enfim, então aqui a gente vê claramente que ela consegue um alcance maior do que se fosse
um cilindro de haste simples, né? Mas nós também podemos ter um cilindro telescópico de marcha rápida. O detalhe é que, nesse caso de cilindro telescópico, o volume acaba sendo muito grande por conta da extensão dessa haste, né? Então, a bomba tem que trabalhar por um tempo maior para que essa haste possa alcançar o final do curso. Contudo, nós podemos também fazer uma adaptação nesses cilindros para que eles tenham marcha rápida. Como assim? Veja que aqui nós temos no cilindro da esquerda uma conexão S, na qual um reservatório é adicionado a ela. Então, o que acontece? O óleo ele é bombeado pela conexão A2, mas à medida que a haste avança, o óleo também entra no cilindro pela conexão S. Então, com isso, é como se fossem duas bombas atuando para promover o avanço da haste. Então, dessa forma, a haste avança mais rapidamente, pois a vazão para dentro do cilindro aumenta. E nota que nós temos uma retenção, de tal modo que, quando for dado o comando de retorno da haste, então o óleo não volta mais por esse reservatório, né? Porque pode ser que o óleo que entrou volte para esse reservatório, mas o óleo que entrou pela conexão A2 também volte por aí, caso o caminho seja mais fácil. Então pode haver esse óleo pode acabar derramando, enfim. Então por isso que há aqui uma retenção. Por outro lado, também nada impede que essa retenção, uma de suas extremidades, seja ligada ao próprio reservatório do sistema hidráulico, ao invés de ter dois reservatórios, né? O fato é que quando o cilindro avança, o volume expande, então aí acontece uma queda de pressão momentânea que suga o óleo do reservatório para o interior da camisa cilíndrica. Neste slide eu apresento um cilindro especial que é chamado cilindro tandem. Esse cilindro ele possui dois pistões e uma única haste. E então a pressão ela atua nas duas áreas dos dois pistões. Portanto, ele possui 4 conexões: duas de avanço A1 e A2 e duas de retorno B1 e B2. Bem, olhando para a figura, nós vemos aqui as conexões A1 e A2 que enviam óleo para a parte posterior dos pistões, gerando pressão de modo a avançar a haste. Então aqui fica uma pergunta: qual é a intensidade da pressão nas conexões A1 e A2 nessa condição? Bem, primeiro ter em mente que as conexões A1 e A2 elas estão interligadas de modo a promover ali dois vasos comunicantes. E nesse caso, as pressões são iguais nos dois vasos. Sendo assim, nós temos duas forças que atuam para avançar essa haste. Só que elas não são iguais, porque a segunda força, aquela que está aqui na região de A2, ela é um pouco menor porque a área de atuação dela é menor, porque é uma área anular, né? Ou seja, é a área do pistão menos a área da haste. A consequência disso é que nós temos então um cilindro que avança com a força maior que o normal. Ou seja, não chega a ser o dobro por conta da questão da área anular, mas dá um ganho considerável em termos de força. A desvantagem desse tipo de cilindro é que ele possui um custo menor, então tudo tem um preço. Ou seja, como eu tenho um elemento aqui fixo no meio do corpo do cilindro, aqui internamente, então a haste só vai andar metade do que ela andaria no cilindro convencional. Então esse é o preço que se paga por um cilindro tandem. A figura abaixo mostra um corte esquemático desse cilindro. Aqui são evidenciadas as conexões A1 e A2, que promovem o avanço. As conexões B1 e B2, quando o óleo entra por elas, ambas promovem também o recuo da haste. Nesse caso, a área ligada a B2 e a área ligada a B1
são as mesmas. Então, nesse caso, a força de retorno é o dobro da força de retorno de um cilindro convencional. Bem, uma outra questão importante é quando nós temos cilindros que trabalham com cargas bem intensas, né? Ou seja, quando a haste chega ao final do curso, quem é que para o movimento dela? Né? É o choque que se dá entre o pistão e um dos cabeçotes do cilindro, dependendo do movimento. Né? Aqui na figura eu estou mostrando, por exemplo, uma haste recuando, né? E dependendo do peso que ela tem na sua ponta, né? Essa energia que acumula acaba sendo muito grande. Então, com isso, a haste vai sofrer um choque entre o cabeçote inferior e o pistão. Então, aqui a região do choque que pode acontecer, ou que vai acontecer caso não haja um amortecimento. E isso pode, com o tempo, danificar o pistão, provocando vazamentos nele. Né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, só para a gente ter em mente da energia que possa ser armazenada. Um corpo de massa, 10.000 kg, 10 toneladas, né? Posicionado a 1 metro de altura, possui a seguinte energia potencial. Ou seja, energia potencial o quê? mgh. Ou seja, massa 10.000, g 9,8, altura 1. Então, isso vai dar 98.100 joules, ou 98,1 kJ de energia armazenada. Então, quando a gente dá o comando para o recuo da haste, ela desce com essa energia. Então, essa energia potencial se transforma em energia cinética. Então, ao final do curso, caso não haja amortecimento, vai haver aqui um choque entre o pistão e o cabeçote inferior. Então, para isso foi então projetada a ideia do amortecimento. Né? Então, nós temos aqui um cilindro com a ponta da haste passando e ela, de certo modo, entra dentro da região do cabeçote. Né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, uma figura mostrando como seria, em termos de intensidade, o amortecimento que acontece com a... Ou melhor, aqui não é nem amortecimento, é um choque, né, direto entre o pistão e o cabeçote. Então, você tem um choque elevado. Né? Quando a gente coloca o amortecimento, o ideal é que chega num certo momento, essa energia ela é minimizada. Né? Mas o ideal, o real, perdão, fica um pouco acima entre o ideal e o real. Mas de qualquer modo, nós temos aí um amortecimento bem considerável em termos de energia. Ou seja, aqui é como se 50% da energia fosse amortecida nesse sistema aqui. Então vamos ver como é que funciona o nosso amortecimento. Eu fiz aqui uma animação, um GIF, mostrando a haste descendo, né? E enquanto a ponta da haste não toca ou não entra na região do cabeçote inferior, todo o óleo desce pela conexão A direta. O fluxo é livre. Porém, quando essa ponta ela atinge a região do cabeçote, o óleo é obrigado a passar por uma restrição aqui formada por esse parafuso e essa abertura aqui dessa válvula. Então, com isso, essa restrição ela acaba amortecendo o finalzinho do movimento da haste e do pistão. Com isso, então, evita-se o choque entre o pistão e o cabeçote do cilindro. Na pneumática também é muito comum esse tipo de situação, não porque a energia seja considerável, mas na pneumática os movimentos são muito rápidos. Então, imagine um cilindro pneumático, ainda que com a carga bem baixa, tendo o pistão chocando o tempo inteiro contra os cabeçotes dianteiros e traseiros de um cilindro. Então, ou seja, seria muito ruído no processo ou de uma empresa e as pessoas teriam problema no final do dia, né? Tamanha quantidade de ruído, a frequência e a intensidade desse ruído. Né? Bem,
Nós vimos aqui que o óleo ele sai por essa seção aqui, por essa restrição, que pode ser modificada pelo ajuste da porção do parafuso. Então, como é que fica agora a função dessa válvula 1? Porque nós vimos que o óleo entra por trás dela, fazendo com que ela feche. Na verdade, essa válvula funciona como se fosse uma retenção. Então, essa válvula aqui é como se fosse, ela é uma retenção, na verdade, né? Então, quando o óleo tenta sair por ela a partir da região anular e voltar para a conexão B, ela acaba fechando. Por isso, o óleo ele é obrigado a passar tudo por essa restrição. Então, vamos imaginar, no sentido contrário, como que seria o caminho do óleo. Pois então, aqui eu fiz uma especulação imaginando esse cilindro sem aquela válvula de retenção. Então, o óleo, ao entrar pela conexão A, que é a conexão de avanço, ele vai encontrar como uma área inicial apenas a área da haste. Imagine que a carga que estava descendo, ela vai ter que subir novamente, ou seja, essa mesma carga. Com isso, a minha pressão é o que? Força sobre área. Como a minha área aqui é reduzida, então se eu tiver um cilindro, o amortecimento, que é a válvula 2 aqui, mas não tiver aquela retenção, na hora que for inverter o movimento, ou seja, tentar fazer o avanço, a pressão aqui ela subiria de modo considerável. Imagina, por exemplo, que a área da haste seja metade da área anular. Só para ter uma ideia. A pressão vai dobrar. Né? Se a pressão dobra, é muito provável que a válvula de alívio abra totalmente e esse conjunto aqui nem se movimente. Né? Então, é para isso que existe aqui, então, na figura da direita, essa válvula de retenção. Por quê? Na hora que nós jogarmos óleo aqui pela conexão A, esse óleo vai atuar nessa válvula, abrindo essa válvula, e aí ele vai comunicar com a seção anular do pistão. Então, nessa hora, o óleo ele atua tanto na haste quanto na seção anular. Ou seja, se eu somar a área da haste com a área anular, eu obtenho o equivalente à área do pistão. Então, com isso, a pressão ela passa a ser a pressão normal, porque normalmente nós medimos a pressão com base na carga que está sendo erguida e na área do pistão. Então, se a área que eu tenho é menor que a do pistão, essa pressão ela torna-se elevada de modo considerável. Então, com isso, a introdução aqui dessa válvula de retenção, que permite que ela seja aberta quando o óleo entra pela conexão A, diferente de quando ele estava saindo. Então, com isso, eu tenho agora o óleo abrangendo toda a área do pistão. Né? Porque seria o quê? A área da haste mais a área anular. Com isso, a pressão volta a ser normal. Então, o início do avanço dessa haste ela acontece sob pressão normal. Não vai ter elevação de pressão. Então, por isso que é importante nós termos essas duas válvulas nos cabeçotes em que haja o amortecimento. Então, a válvula 2 é responsável pelo amortecimento, porque ela é uma restrição, e a válvula 1, que é uma retenção, era responsável por manter a minha seção plena na hora de reiniciar o movimento.